Olá, me chamo Fabrício Lira e faço parte do curso de Ciências Biológicas do Polo de Simões, Piauí. Hoje a gente vai dar um pouco de enfoque a respeito das aves e dos mamíferos. Primeiramente, irei falar sobre as aves e gostaria de começar essa videoaula destacando uma característica muito interessante sobre o Brasil. Somos o país que ocupa o primeiro lugar em número de espécies endêmicas se tratando de aves. Você sabe o que isso significa? Antes de eu te falar, pausa o vídeo e deixa nos comentários a sua resposta, que aí a gente vê se você acerta. Quando falamos que uma determinada espécie é endêmica, isso quer dizer que ela só existe ali, naquele local específico, como é o caso da ararajuba, como podemos observar aqui no vídeo. Muitas características das aves estão de alguma forma relacionadas ao voo. O corpo aerodinâmico, coberto de penas e os membros anteriores transformados em asas. Ainda que nem todas as aves voem, elas são descendentes de ancestrais que voavam. No pinguim, as asas em forma de remo são usadas para natação. Na ema e no avestruz, elas se apresentam atrofiadas. E os membros posteriores estão adaptados para a corrida. As aves podem usar os pés para se agarrar aos ramos de árvores, caminhar, nadar ou para segurar as presas. A forma dos pés e o bico estão relacionados ao seu modo de vida. As membranas entre os dedos do pato facilitam a natação. Os dedos fortes do gavião e do falcão ajudam a capturar e sustentar as presas durante o voo. O bico comprido e estreito do beija-flor ajuda a sugar o néctar das flores. E já o bico do gavião ajuda a dilacerar a carne dos animais. Vamos falar um pouco agora sobre revestimento, sustentação e movimento. As penas são formadas de queratina, a mesma proteína encontrada nas escamas dos répteis e nos pelos dos mamíferos. Além de proteger a ave e diminuir a perda de água, elas ajudam a conservar o calor do corpo, mantendo a ave aquecida mesmo nos climas frios. São estruturas leves, resistentes e flexíveis, que não aumentam muito o peso do animal, e com as asas e o próprio corpo formam uma superfície aerodinâmica, que ajuda a ave a levantar o voo e a se manter no ar. A pele das aves é seca e sem glândulas, com exceção da glândula uropigiana. Essa estrutura fica localizada na região caudal da ave e produz uma secreção oleosa. Com o bico, o animal passa essa secreção nas pernas, impedindo que elas absorvam água e fiquem encharcadas. Ao contrário do ar, a água conduz muito bem o calor, que poderia diminuir o isolamento térmico da ave. Os ossos são leves, o que reduz o peso da ave e caracteriza mais uma adaptação para o voo. Muitos deles são chamados de ossos pneumáticos, ou seja, possuem no seu interior espaços que se comunicam com os sacos aéreos. O esqueleto fornece boa sustentação ao corpo, graças às solduras entre os ossos. Desse modo, forma-se uma armação óssea capaz de resistir aos esforços do voo. O osso externo é geralmente bem desenvolvido, com uma expansão chamada de carena, que é conhecido popularmente como titela, na qual está implantada a forte musculatura peitoral, responsável pelo movimento das asas, como podemos observar.
Os olhos são protegidos pela membrana nictitante. Você sabe qual a função dessa membrana? Pausa o vídeo e deixa aqui nos comentários qual a sua resposta para ver se você acerta. Essa membrana é responsável por impedir a penetração da poeira e o ressecamento do olho durante o voo. E aí, acertou? Vamos falar agora um pouco a respeito da nutrição. O tipo de alimento varia conforme a espécie. Podem ser sementes, frutas, néctar, insetos ou vertebrados, e até mesmo com o resto de outros animais, como é o caso do urubu, que se alimenta da carniça. Muitos mantêm uma dieta mista, se alimentando tanto de frutas quanto de insetos ou de carne de outros animais. Existem espécies que se alimentam do néctar das flores e promovem a polinização das plantas, como é o caso do beija-flor, como podemos observar. Existem também outras espécies que se alimentam de frutos, que contribuem para a disseminação das sementes, como é o caso, por exemplo, do papagaio. O alimento é capturado pelo bico córneo, cujo formato varia de acordo com cada tipo de alimentação de cada ave. Essa característica permite a convivência sem competição ecológica, o que contribui para a ampla variedade de animais desse grupo. O motivo disso é que muitos se alimentam apenas de frutos, outros apenas de carne, de outros animais ou até mesmo de próprias aves, e outros se alimentam de insetos, por exemplo, e diante disso ocorre a convivência entre eles, impedindo que haja competição por alimento. A produção de enzimas digestivas ocorre no estômago químico. Nas aves que se alimentam de grãos, a ausência de dentes é compensado pela existência de um estômago chamado de moela, ou estômago mecânico, que trituram o alimento. Em muitas aves, ocorre uma dilatação no esôfago, que é conhecido popularmente como papo, na qual o alimento é armazenado e amolecido, que pode ser observado facilmente quando a galinha come muito milho. A gente consegue, pegando a galinha, a gente consegue sentir o papo dela repleto de grãos de milho. As aves são endotérmicas. Você sabe o que isso significa? Vamos fazer aquela brincadeira novamente? Pausa o vídeo aí e deixa nos comentários o que significa uma espécie endotérmica, para ver se você acerta. Isso quer dizer que elas conseguem controlar a temperatura do corpo à custa do calor produzido por o seu próprio corpo. Além disso, as aves também consomem muito oxigênio na geração de energia gasta com seu voo. A respiração das aves é pulmonar. A traqueia ramifica-se em 2 brônquios, que no interior do pulmão se dividem em tubos finos, que são conhecidos como os parabrônquios. Na traqueia há uma bolsa de cordas vocais, a siringe, que é responsável pelo canto da ave, como podemos observar aqui. As aves apresentam um coração com 4 cavidades, o que significa que a circulação é dupla e completa. Ou seja, não ocorre a mistura do sangue não oxigenado com o sangue oxigenado. Com relação à excreção, as aves não possuem bexiga urinária e os rins eliminam o ácido úrico em forma de uma pasta branca que sai juntamente com as fezes. A eliminação contínua de urina e de fezes é mais uma adaptação ao voo, pois evita o acúmulo de peso. Se tratando do controle de temperatura, as aves controlam a temperatura do corpo entre 40 e 42 graus Celsius, produzindo, retardando e deixando sair do corpo menos ou mais calor quando necessário.
Graças à endotermia, aves e também mamíferos não precisam se aquecer no sol, como os répteis, para que seu organismo funcione adequadamente, nem mesmo quando a temperatura do ambiente é baixa. Por outro lado, a produção de calor para a manutenção da temperatura faz com que esses animais consumam muito mais alimento e muito mais oxigênio. As aves podem ser classificadas em 4 tipos, sendo elas esfeniciforme, como por exemplo o pinguim, reiformes, como por exemplo é o caso da aema e do avestruz, passeriforme, como por exemplo o bem-te-vi, e estrigiforme, como é o caso da coruja. Vamos falar um pouco agora sobre os mamíferos. Uma das características exclusivas dos mamíferos é o corpo coberto totalmente ou parcialmente coberto por pelos, formados por queratina. A superfície do corpo apresenta glândulas mamárias, daí o nome do grupo, que significa portador de mamas. Além de possuir também glândulas sudoríparas, que são responsáveis pela produção do suor, e glândulas sebáceas, que é responsável por lubrificar a superfície da pele e dos pelos. Os mamíferos machos apresentam também glândulas mamárias, mas elas são atrofiadas, ou seja, elas não se desenvolvem e também não têm a capacidade de produzir leite. Os mamíferos apresentam a dentição que pode ser de dentes incisivos, especializados em cortar, caninos, que têm um formato apropriado para furar, para rasgar, e podem ser dentes também premolares ou molares, que têm a função de triturar. Nós mamíferos apresentamos um tecido rico em células adiposas, como podemos observar na imagem, que é o panículo adiposo, que atua como isolante térmico, diminuindo a perda de calor do corpo e como reserva de alimento. Se tratando de revestimento, em alguns mamíferos, as glândulas sudoríparas ajudam a baixar a temperatura do corpo. Ao evaporar, a água do suor retira o calor da pele e do sangue abaixo dela, esfriando o corpo. O fato da água ter um calor de vaporização alto é um fenômeno estudado na física. Explica por que a transpiração ajuda a baixar a temperatura do corpo. Ou seja, quando estamos suando muito, esta é uma maneira de que o corpo utiliza para poder baixar ou controlar a temperatura do nosso corpo. Alguns animais, como os cães, por exemplo, possuem poucas glândulas sudoríparas e a temperatura do corpo diminui quando elas respiram rapidamente. Esse comportamento aumenta a evaporação da água pelo sistema respiratório. Ou seja, quando um cão está fazendo este movimento, ele está controlando a temperatura de seu corpo, está fazendo a água evaporar para que possa baixar um pouco a temperatura. Se tratando um pouco da nutrição, o estômago de mamíferos ruminantes, como por exemplo o boi, o carneiro e a cabra, é muito desenvolvido e divide-se em pança ou rumen, barrete ou retículo, folhoso ou omaso e coagulador ou obamaso. Essa divisão em compartimentos permite um melhor aproveitamento de celulose presente nos vegetais ingeridos, que constitui um nutriente importante na dieta desses animais. Vou citar um pouco agora um resumo sobre respiração, circulação, excreção e coordenação. Assim como as aves e os répteis, os mamíferos respiram apenas por meio dos pulmões. Sua pele, diferentemente da pele dos anfíbios, não tem função respiratória e, por ser impermeável, protege esses animais da desidratação.
O coração dos mamíferos, assim como o das aves, possuem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Não há comunicação entre o lado esquerdo e o direito. E assim como ocorre nas aves, o sangue rico em oxigênio está completamente separado do rico em gás carbônico. A circulação é, portanto, dupla e completa. Isso garante fornecimento suficiente de oxigênio para uma boa produção de energia, o que possibilita que os mamíferos sejam ativos em qualquer temperatura. Os rins retiram do sangue certas substâncias tóxicas produzidas pela atividade celular, como a ureia, além da água e dos sais minerais em excesso. Essas substâncias, eliminadas e dissolvidas na água, constituem a urina. A urina passa pelos uréteres e se acumulam na bexiga até sair pela ureter. Os mamíferos possuem o maior cérebro entre os vertebrados, uma camada superficial bem desenvolvida, chamada córtex, confere a esses animais grande capacidade de inteligência, memória e aprendizagem. Se tratando do controle de temperatura, os mamíferos são endotérmicos, como citado há um pouco tempo atrás no vídeo. Quando o ambiente esfria, o organismo deles responde, controlando a temperatura do corpo à custa do calor liberado pela oxidação do alimento. Quando o ambiente esquenta, os mamíferos refrigeram o corpo por meio da evaporação da água, eliminadas pelas glândulas sudoríferas. Em geral, quando a temperatura ambiental está entre 27 graus e 35 graus Celsius, o metabolismo em repouso de um animal endotérmico permanece constante. Neste intervalo, o animal não aumenta o gasto energético para controlar a temperatura. Com relação à classificação, os mamíferos podem ser divididos em 3 grupos, sendo eles: Prototéria, apresentam alguma característica semelhante aos répteis, como a postura de ovos com casca e gema, e a presença da cloaca, como por exemplo o ornitorrinco e a equidna. Metatéria, que são vivíparos, mas apresentam um tipo de placenta mais simples e que dura menos tempo. Após uma gestação relativamente curta, o filhote arrasta-se até o marsúpio, uma bolsa de pele situada no ventre da mãe, que contém glândulas mamárias, onde completa seu desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, dos cangurus e dos koalas. E por fim, eutéria, que está concentrada a maioria dos mamíferos, onde a placenta é bem desenvolvida e duradoura, como por exemplo os cachorros e os gatos. Essa foi a minha videoaula sobre aves e mamíferos. Espero que tenham gostado. Eu me chamo Fabrício Lira, sou aluno do curso de Ciências Biológicas do Polo de Simões, Piauí. Fiquem com Deus e até a próxima.